Amigos e amigas, estamos iniciando mais um episódio da série Os Empresários. Série essa que faz parte do projeto Total. Eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. E hoje eu vou conversar com um grande amigo, um ídolo vocal. Eu costumava dizer, quando no comecinho que eu conheci, se o trovão tivesse uma voz, seria a voz dele. Então eu vou convocar para a nossa conversa, nosso gostoso bate-papo, Oscar Luiz Piconés. Bem-vindo. Um abraço a todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui, principalmente com você, Malhoca, que eu cultuo como um grande amigo, que é um defensor do rádio, e como eu, um operário do rádio, né? Porque nós batalhamos, nós ficamos atrás e nós fazemos de tudo para que o rádio fique cada vez mais forte. Mas estou aqui, às suas ordens. É isso aí mesmo. A briga nossa eterna é fortalecer o rádio. A gente nem pensa mais em, porque o rádio pode ficar um dia meio pendente disso, pendente não, pelo contrário. Agora ele absorve todas as novidades tecnológicas, fala tudo, vem aqui, ó, vem tudo junto comigo, fica todo mundo aí no quintal, na minha área, e eu vou escolher com quem é que eu vou trabalhar. Mas antes de saber do sucesso do empresário, eu quero saber como começou. Quanto à voz, a gente nem discute, mas quando começou? Você é de Araçatuba, você nasceu no estado de São Paulo, apesar de estar no Rio de Janeiro, nesses tempos atuais. Vamos começar lá do menino pequeno. Eu sou jauense, do Jaú, terra de Antônio Celso, terra de um monte de gente que passou por aí, famosos e bem-sucedidos. Mas eu comecei na nossa querida Rádio Jauense, PRG7, uma das coligadas 1110 quilociclos. Na época ela ainda era quilociclos. Em 65, fazendo um programa na meio-dia a uma chamado Esquema Jovem. Aí o tempo foi passando, 3 meses depois eu estava fazendo da meio-dia às 4, um programa chamado Oscar Luiz Show, que era subdividido em um monte deles e que eu realmente me divertia mais do que apresentava o programa. Essa passagem foi excelente, porque na própria Rádio Jauense eu fiquei depois como chefe de escritório, subgerente. Depois eu fui assumir a subgerência em Uberaba, a radiodifusora de Uberaba. Fiquei lá algum tempo, gostei muito de lá. Depois, então, eu fui para a gerência da Rádio Cultura de Ribeirão Preto. Isso já em 72. Quantos anos tinha o garoto que apresentava o show do Oscar Luiz, por exemplo? 20, 18, 20, por aí. Quer dizer, o vozeirão já aparecia nessa época. Já, com certeza já. Alguém na família trabalhou nessa área ou teve alguma coisa anterior a você? Papai foi um dos fundadores de emissoras coligadas. Trabalhou muito tempo, ele fazia programa naquela época, muito tempo atrás, isso em 47 e 48. Só que o papai morreu muito cedo. Ele morreu em 63, com 51 anos. Então, eu não tive... E esqueci de falar mais uma coisa. Em Jaú também, eu fazia aos sábados um programa de auditório. Tinha um auditório na própria rádio, que era um auditório até que bom, antes de pegar fogo. Depois que pegou fogo, ficou uma desgraça, né? Mas antes disso, ela tinha um auditório radialmente que era muito bom, muito bom. Então, eu fui para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto foi assumir a gerência da Rádio Cultura de Ribeirão. Eu, voltando da lua de mel, cheguei lá, a rádio tinha sido vendida em Ribeirão. Foi na época que o governo exigiu que coligadas se desfizessem pelo número grande de emissoras que tinha.
Aí não tive dúvida, fui a São Paulo ver o que eu podia fazer, né? Fui direto falar com o seu Ulisses, naquela época, em Coligadas, e acabei comprando uma rádio na cidade de Araçatuba, que era a Rádio Luz, que eu não conhecia nem a cidade, e não sabia que ela ficava a 520 quilômetros de São Paulo. Mas, e comprei com a raça e com a coragem, não sabia nem fazer o cheque de entrada. Aí eu consegui que a minha mãe deixasse eu poder hipotecar uma casa em Jaú, hipotequei a casa, acabei pagando a entrada e com os trabalhos todos eu consegui pagar a rádio durante esse tempo todo. Era a Rádio Luz de Araçatuba, uma rádio sem muita expressão na época, mas que felizmente nós conseguimos dar uma bela de uma ajeitada nela. E em Araçatuba mesmo eu fiquei por 12 anos. Meus filhos nasceram lá e eu viajava muito para São Paulo, né? Porque tinha muita coisa que fazer em São Paulo e fui indo. Nessa época eu conheci Luiz Arnaldo Casale. Aí começamos a conversar, mesmo na época que eu fui convidado para ser diretor regional da AESP. O diretor regional naquela época não tinha nada, função nenhuma. Mas acontecia que também a AESP naquela época também não tinha nenhuma função. Era presidida muito bem, por muito tempo, pelo Edmundo Monteiro, uma criatura maravilhosa, e evidentemente que nós chegamos à conclusão de que um congresso que a AESP fazia por ano não era suficiente para poder sustentar aquela empresa. Aí, conversando com o Casale, vamos fazer um movimento tal, e veio Orlando José Zovico de Limeira, veio o Pisani, finado Pisani de Ribeirão Preto, Zé Carlos Elmor de Pirassununga e Ananias de Tupã e alguns amigos aí, Zé Nelson de Carvalho na época, Olimar Pires de Itu. Aí começamos a fazer um movimento para assumir a diretoria da ESP. Ninguém acreditava que nós pudéssemos ganhar. Mas nós percorremos o interior inteiro do estado de São Paulo, emissora por emissora, explicando, todo o grupo ia junto, explicamos tudo do que se tratava, qual era a nossa pretensão, qual era a nossa vontade, e não deu outra, né? No dia da eleição, nós tínhamos mais procurações do que eles. Ganhamos, isso daí acho que foi 82, 83, mais um pouco, 84. Eu sou horrível com data, mas nós assumimos a ESP nessa época com a presidência do Casale. O Casale ficou 2 anos na presidência. O negócio foi tão interessante na época, tão interessante, e nós conseguimos fazer um monte de coisa. Inclusive, nós fizemos o encerramento de um congresso naquela época no AMB com um show do Roberto Carlos. E o Roberto Carlos veio gratuitamente para nós. Nós só tivemos que pagar o conjunto e, obviamente, o ECAD, né? O ECAD não perdoa nunca, mas nós pagamos isso daí tudo. Fizemos um belo show com o Roberto Carlos no AMB, convidando agências, esse troço todo. Espera aí, só um pouquinho, Piconês. Antes que você continue. Não, é que tem certas coisas que eu acho que o nosso espectador, a nossa espectadora, se for do meio, ela entende rapidamente, sem a gente ter que explicar. Mas para outras pessoas que não são exatamente do nosso meio, mas são fãs do rádio, ou seja, ficam sempre do outro lado, e são as pessoas que aplaudem o nosso trabalho e que sustentam o nosso trabalho consumindo, vamos explicar alguma coisinha importante, porque é um detalhe que eu captei agora. Você falou em AESP. A AESP é uma associação que congrega emissoras num estado completo, ou seja, não é nada nacional, né? O próprio nome diz, Associação de Emissoras do Estado de São Paulo, e também não é um sindicato. Então, é uma reunião de donos de emissoras que procuram lutar pelo bem-estar do rádio. É isso. Começou assim,
Conta um pouquinho dessa história da ESP, que eu também não conheço, apesar de gostar muito. Perfeito. A ESP tem como objetivo auxiliar os radiodifusores de todo o estado de São Paulo, rádio e televisão. Nessa época, nós começamos a fazer uma série de cursos, não de congresso, mas de curso de marketing, de venda, de uma série de outras coisas para poder melhorar o rádio do interior do estado de São Paulo. Nós tivemos uma sorte muito grande na época de conseguirmos fazer uma permuta com as emissoras de rádio, com as companhias de energia elétrica da Eletropaulo, CESP e CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, que trouxe uma boa arrecadação em dinheiro para a ESP, e nós pudemos fazer uma série de coisas. Nós fizemos esses cursos que eu disse a você, de vendas, curso de marketing, de gerenciamento, tecnologia, cursos técnicos. Nós contávamos, na época, com o finado doutor Sherman, que ele ia conosco para o interior para poder fazer esses cursos técnicos, para instruir os técnicos em rádio e televisão, porque é um bicho raro hoje o técnico. É difícil você achar. Tem poucos técnicos de manutenção. Então, de qualquer forma, o Dr. Sherman ia conosco para poder mostrar para esse pessoal como é que fazia para poder uma emissora de rádio e televisão ficar no ar o tempo todo, sem problema nenhum. E daí, nós continuamos tocando a ESP. O Casale ficou durante 2 anos lá. Depois eu assumi a presidência da ESP. Fiquei 6 anos, que era 3 em 3, uma reeleição só, e nós acabamos com aquele período de eternidade do presidente da AESP, e foi muito bom. Foi muito bom porque, na minha gestão, nós conseguimos continuar ainda com a permuta com as emissoras, com as companhias de energia elétrica. Uma das coisas muito boas que nós fizemos na época foi nós reunimos todos os engenheiros de televisão, porque acontecia que as prefeituras utilizavam-se da repetidora e colocavam um programa da prefeitura no ar. Colocavam um videocassete lá, faziam uma gravação e davam uma pirateada maravilhosa. Então, nós reunimos todo esse grupo, fretamos um ônibus e fomos a várias regiões administrativas do estado de São Paulo, explicando para as prefeituras que eles não deviam fazer isso, que deviam manter o sinal das emissoras de rádio, de televisão, que o sinal não pertencia à prefeitura, e daí para frente. Fizemos isso daí, continuamos com os cursos todos, e nessa época eu fui convidado para ser vice-presidente da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, que congrega praticamente uma grande maioria das emissoras de rádio e televisão do Brasil. Aí eu fui lá, a convite do Joaquim Mendonça, fiquei na vice-presidência durante uns 3 anos. Aí o Joaquim me convidou, na época, para assumir a diretoria executiva da ABERT. Aí eu fui ser diretor executivo. Fiquei 8 anos em Brasília, na ABERT, tocando aquilo lá com muito carinho, com muito amor. Passei pelo Joaquim Mendonça, quem foi presidente também foi o Paulito, foi o Paulito Machado Carvalho, quem foi o Pisani, também passou por lá. E nós fomos indo até eu terminar o meu ciclo em Brasília, voltar para São Paulo e assumir um cargo na AESP, na época, para assessorar juridicamente as emissoras de rádio e televisão. Eu era um assessor aí e fiquei lá até o ano retrasado, que foi quando eu realmente me aposentei de vez. Chegou o meu ciclo chegou,
Me mudei para o Rio de Janeiro para ficar mais perto da minha mulher. E mais perto da minha mulher, não, mais perto do meu filho. E foi tudo uma verdadeira maravilha. Piconês, muita gente entende o nosso linguajar, o seu principalmente. Mas as perguntas vão surgindo na cabeça das pessoas que estão nos vendo agora e daquelas que ainda vão nos ver, porque essa nossa série vai ficar gravada ad eternum, se Deus quiser, no canal do YouTube e também em outros canais que nós temos a facilidade de utilizar para transmitir. A ESP, ainda concluindo esse ciclo, ela não fatura, ela não vive de vender nada. O rádio, sim, fatura através do espaço que a legislação determinou de, no máximo, 15 minutos por hora, etc, etc. A ESP, ela vive de que maneira? Ela não tem subvenção do governo, ela não tem padrinho. Se não for o acordo que você já citou com algumas emissoras que patrocinem, e obviamente essas emissoras vão ter a contrapartida do comercial nas emissoras de rádio e ou televisão, qual é a outra maneira? A arrecadação da ESP com as mensalidades é muito pequena. Ela não se manteria. Então, acontece que nós fazemos algumas incursões no governo, em algumas empresas, para vender pacotes de propaganda, distribuir para as emissoras e lucrar com a participação disso daí tudo. Então, nós ficamos esse tempo todo fazendo isso daí, e hoje a ESP vive exatamente disso, desses pacotes, muito mais do que propriamente da arrecadação das mensalidades, que é muito pouco. Hoje, uma emissora de rádio paga 150, 200 reais por mês. Então, quer dizer, não dá... É uma associação, né? Como se fosse um clube, ela paga uma mensalidade e tem os benefícios. Tem todos os benefícios que eu já disse a você. Toda a assessoria jurídica, técnica, nós temos um departamento jurídico na entidade, hoje a cargo do escritório do Dr. Walter Seneviva, que presta, só não faz serviço, mas todo tipo de orientação. Nós temos técnicos que está nas mãos do Cápia. O Cápia faz um serviço tremendo, eu e o Zé Mauro, instrui todas as emissoras naquilo que for preciso, na parte técnica. E temos na parte artística, você também, dando a mão quando possível, né? Também para esse pessoal todo. Bom, então, para que fique bem claro para os nossos amigos, eu costumo chamar de audientes, aqueles que nos ouvem, nos veem, até através do podcast. A ESP é uma associação de emissoras, vamos pensar uma coisa bem tranquilamente. Em São Paulo, nas grandes capitais, todo mundo, os donos, os diretores, que às vezes não são os donos, os coordenadores, os funcionários, eles têm acesso a uma série de coisas. Mas lá no interiorzão, em cidades pequenas, que têm o direito de ter uma ou mais emissoras de radiodifusão, hoje em FM, praticamente, ninguém vai mais pleitear concessão de AM, mas... Nem existe, né? Pois é, não tem mais o que fazer, é isso mesmo, vai lá para o FM. Ok, em alguns lugares faixa estendida, em outros ainda cabe dentro do espectro local uma vaguinha para uma emissora. Agora, essas tantas emissoras, e são muitas, são perto de 500 ou um pouco mais talvez, elas não têm acesso a toda a tecnologia e a todo o material que as pessoas que estão mais próximas aos grandes centros têm. Então, a ajuda da ESP é inestimável, não só com essa orientação que você falou, com os cursos que ciclicamente são feitos em áreas importantes. Regiões administrativas do Estado. Isso é que eu acho importante, porque você faz um conglomerado de emissoras da região e aí não tem concorrência, não tem nada. São todos amigos. A concorrência, quando existe, é no ar.
Cada um escolhe através do seletor de canais a sua emissora preferida em rádio ou em televisão. Agora, quando a gente se une, é para revolucionar e fazer a força do rádio ser cada vez maior. Falamos do Piconese executivo e ainda passamos muito rapidamente pela Rádio Luz de Araçatuba. Vamos falar um pouquinho mais dela. Bom, a Rádio Luz era uma emissora, quando eu assumi o controle, ela tinha 100 watts. Uma emissora que não... aquela do falando para Araçatuba e sussurrando para o Brasil, né? Então, a Rádio Luz, nós demos um gap muito forte nela, transformamos essa emissora numa potência maior, montei um departamento esportivo na emissora, ficou uma emissora voltada para a cidade, participando dos eventos da cidade. Foi uma emissora maravilhosa. De qualquer forma, tinha uma programação muito boa. Na época, quem fazia a programação da rádio era o Carlão Colessante. Nós tínhamos programas maravilhosos de música, tocando sucesso, atendendo convite, aquilo tudo que uma emissora de rádio do interior faz. E, obviamente, participando dos eventos da cidade. Era uma emissora voltada para a cidade e região, com um noticiário próprio, com uma série de coisas. E daí eu fiquei com a rádio quanto? 20 anos. 20 anos, praticamente, eu fiquei com essa emissora, fazendo exatamente isso tudo. Lutando, brigando, pondo uma pasta embaixo do braço, indo atrás de anunciante. Essas coisas todas que todo o pessoal do rádio do interior sabe e faz. De qualquer forma, foi uma rádio bem sucedida. Conseguimos atravessar essa época toda e, infelizmente, pela longura, pela distância e por tudo que significou, eu fui, motivo de doença, uma série de coisas e tal, eu fui obrigado a vendê-la há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. Mas ela me deu muito mais alegria do que tristeza. Ela foi filiada, se eu bem me lembro, à rede LIC de emissoras. Perfeito. Chamada Jovem Luz. Quem fazia a programação era o Carlão, né? O Carlos Colessante. E foi uma época muito boa, a programação era maravilhosa. Por quê? Porque eu, inclusive, trabalhei na Rádio América, que eles faziam, fui locutor da Rádio América, fazia o jornal da Rádio América junto com o Roberto Miller, e Rádio América e Musical FM, fazíamos tudo junto. Foi... A LC, na época, foi a primeira rede via satélite sem usar o satélite, né? Então, daí a vantagem que esse pessoal tinha, a visão que esse pessoal tinha, e, infelizmente, acabou porque o próprio modernismo, tecnologia, fez com que tudo isso acabasse, né? A gente fica refém, né? Do mesmo jeito que a gente precisa aproveitar bem a tecnologia, a gente fica refém dela, porque vão surgindo novas atividades, novos equipamentos, novos materiais, e aquilo que era um achado até 5 anos passados, de repente deixa de ser. Vou contar uma coisinha que talvez você não se lembre, ou talvez nunca tenha sabido. Eu tinha saído da radiodifusora um pouquinho antes dela fechar, e eu sempre digo isso, não se trata de abandonar o barco, porque o comandante tem que ficar lá até sobrar, tem que ser o último a sair. Pelo menos é o que dizem os manuais. Agora, eu estava com 2 meses de férias atrasados, não tirei as férias e não recebi por isso. E 3 meses de salário. Ou seja, há 5 meses eu não recebia 1 centavo e as contas continuavam chegando. Eu não tinha como fazer uma permuta, não tinha como pagar a luz através de um comercial na rádio em que eu trabalhava, e etc, etc. E eu pedi demissão e ainda disse ao meu chefe, que estava em São Paulo de passagem, mas, na verdade, ele
era do Rio de Janeiro, do grupo associado, das emissoras associadas. Eu disse a ele: eu prefiro que você use o dinheiro que iria me pagar para pagar os salários menores, porque o diretor de rádio ganha mais, obviamente, mas com o meu salário dá para pagar outros tantos pequenos. E do jeito que está, a rádio está pronta, deixa ela tocar. Não aconteceu muito mais, ela foi fechada pouco tempo depois, e nesse ínterim eu fui chamado pelo seu Carlos Alberto Colasanti e pelo seu Luiz Casale, citados há pouco por você, para ir para a Rede LC criar um departamento que eu chamei de CPM, Criação, Produção e Marketing. E um dos primeiros trabalhos foi criar uma forma, uma abertura, um projetinho para o repórter rodoviário da Jovem Luz de Araçatuba. Ligou é sucesso. Lá fui eu para o estúdio. Foi sucesso porque você dirigia a rádio e você colocava no ar os seus produtos muito bons. Mas saiu da minha mão, da minha cabecinha, aquela abertura. Eu que sempre fui fã de trilhas sonoras, fizemos a locução, se eu não me engano, com Nelson Gomes ainda, naquela época que ele era locutor da Musical, e a gente usava a voz dele para fazer algumas aberturas. Aí, pouco tempo depois, eu fiquei 3 meses na LC, o Tutinha me chamou, dizendo que ele ia montar uma rádio chamada Jovem Pan, e 2, a FM, e eu me bandiei para lá. Só para dar um pitaco e linkar as coisas, já que você citou os 2 nomes. Aproveitando, aquele senhor que você citou logo no começo, Dr. Sherman, Carlos Augusto Sherman, eu tive a sorte, a benesse, a chance de ser aluno dele. O que eu sei, até hoje, de tecnologia, de aspectos técnicos que não fazem o meu negócio, nunca fizeram, porque eu sou muito mais de humanas do que de exatas, eu aprendi com o Dr. Sherman. Um grande nome, uma pessoa que se doou para o rádio e a quem o rádio deve muito e, de vez em quando, se esquece dele. É bom a gente sempre homenagear essas pessoas. Bem, Oscar Luiz Piconese está em São Paulo, já não tem mais a rádio Jovem Luz, ele continua na AESP. Foi um diretor executivo que quebrava todos os galhos, ou seja, cada radiodifusor que ligava, olha, eu preciso falar com o Piconês. Eu queria saber a respeito, vai no Piconês e depois do Piconês, se for o caso, ele abre os afluentes para as determinadas situações. Vamos falar um pouquinho daqueles congressos. Por que existe um congresso? Porque é tradicional e necessário existir um congresso numa associação de emissores. Eu acho bacana contar isso. A melhor coisa de um congresso é exatamente o congressamento dos radiodifusores. O pessoal de todo o estado, de todo o Brasil, os congressos nossos da ESP eram famosíssimos, inclusive nós congregávamos o pessoal do Brasil todo e todos eram muito bem-vindos. Além de fazer esse congressamento, dessa festa, de conhecer mais o nosso concorrente, nós levávamos muita informação. E o homem moderno é movido à informação. Então, nós tínhamos que levar essa informação, pegamos as principais agências de propaganda, os principais membros do governo, tanto do Estado quanto da Anatel, do Ministério das Comunicações, nós trazíamos esse pessoal todo para ficar lado ao lado do radiodifusor, principalmente do interior, que não tinha muita facilidade de ir, porque hoje uma viagem a Brasília, ou naquela época também, era custosa. Então, nós trazíamos o pessoal para responder as perguntas, para ver. Nós tínhamos, na época, nós tínhamos com o doutor Marcelo, que era o grande diretor do Dentel de São Paulo, que hoje é a Anatel, nós tínhamos uma mesa de atendimento para o radiodifusor, que era uma coisa maravilhosa. O pessoal não tinha que vir até a Rua Costa aqui para poder resolver os seus problemas. E resolvia todo o problema técnico, todo o problema jurídico das emissoras que estavam pendentes a domicílio.
no local. Vinha o doutor Marcelo, vinha todo o pessoal do departamento jurídico, do departamento técnico, para prestar exatamente esse tipo de informação ao radiodifusor. Isso não paga, isso ninguém paga nada, porque realmente é um negócio que faz com que o rádio, que o poder concedente, que todas as agências de propaganda, parte comercial, isso daqui, venham até o radiodifusor para poder prestar um serviço em domicílio. É uma maneira, essa palavra hoje está sendo muito usada, acho que até gasta demais, mas é necessária. É uma maneira de democratizar a informação, porque todos os radiodifusores passavam a ter, naquele momento, a mesma oportunidade, a mesma facilidade, como você disse, de fazer perguntas. Quer dizer, de repente você está diante de uma pessoa que, se fosse fazer a coisa por trâmites normais, levaria talvez semanas, meses, porque ia passar por assessores. Então, de repente, você está perto do ministro ou perto de uma pessoa que não é o ministro, mas é que faz o trabalho para o ministro assinar depois. Então, o importante era isso. Me lembro do Dr. Roberto Blois, se eu não me engano, que era foi na época que eu participei mais dos congressos também. Ele respondia tudo, ele era extremamente simpático. O pessoal saía para tomar um lanche, ele ia junto, o pessoal ia jantar na beira da piscina do hotel, às vezes, e ele ia junto, estava sempre perto das pessoas. Foi uma pessoa que eu conheci, que aprendi muito fazendo perguntas também. Você acha que as associações em todo o Brasil, eu não sei se elas existem, eu conheço a grande maioria, já fui expositor numa determinada época das minhas trilhas sonoras em congressos de norte a sul do país, mas eu não conheço muito um lado mais oeste. Nós temos grandes representações, existem associações regionais nessas regiões, ou são grupos de associações que abarcam vários estados porque a dificuldade é maior? Como é que você vê isso? Não, nós temos associações estaduais fortes em outros estados. A exemplo da AGERT, que é gaúcha, da ACAERT, que é catarinense, a MIF, que é mineira, baiana, a cearense, Mato Grosso do Sul, inclusive, praticamente todos os estados do Brasil têm uma entidade estadual e que funcionam na mesma base que a ESP, levando conhecimento, buscando o interesse do radiodifusor, tentando minimizar um pouco nessa época aqui de crise, que foi tão difícil para o rádio atravessar, o rádio principalmente, o rádio e a televisão atravessarem. Então, essas entidades todas fazem exatamente isso. Elas procuram minimizar isso daí tudo, levar um conforto maior, não só conforto na parte financeira, como também na parte técnica, na estrutura, nisso daí tudo. Eu acho que, de qualquer forma, muitos estados têm suas entidades estaduais que funcionam muito bem. Igual a ESP, ou talvez até melhor. Piconês, você diria o que para alguém, um grupo de empresários, ou mesmo para uma pessoa que sonha ter uma emissora de rádio? Eu, por incrível que pareça, apesar de ser um fanático por rádio, há 54 anos, com carteira assinada, o que comprova que eu nunca pulei fora, eu sempre estive ligado de alguma forma à radiodifusão, mas eu nunca pensei em ter uma emissora. Porque se alguém perguntar para mim, como já perguntou, que emissora você acha ideal? Eu não sei. Eu não tenho ideia de que rádio eu faria. Não adianta fazer uma rádio para o meu gosto musical ou para o meu gosto de informação. Não. Eu acho que o meu negócio é uma grande quitanda onde eu possa receber pepinos, abacaxis e descascá-los todos. Então, quando alguém me propõe uma dificuldade,
um obstáculo, diz, olha, eu estou com um problema, eu falo comigo mesmo, daqui que eu vou destrinchar. E aí vem as ideias, eu gosto mais disso do que ter a minha própria emissora, que eu não sei. Hoje eu posso fazer, através da internet, 10 emissoras, com todo o material, com todo o acervo musical que eu tenho, de estilos diferentes e tal. Mas isso não é fazer rádio. Na verdade, isso aí é uma vitrola musical eletrônica e automática via streaming. O que o Piconês, com toda a experiência de Aberte, de AESP, de empresário de rádio, diria para quem quer ter uma emissora de rádio hoje, em qualquer parte do país? Para você ser dono de rádio, ser um radiodifusor, você tem que ser altamente abnegado. Esquecer que tem feriado, esquecer que tem dia santo. Muitas vezes esquecer que tem família. Os domingos naquela época, em vez de eu passar com a minha família, eu passava em campo de futebol. A gente é uma vida difícil, gostosa. É um amor que você acaba tendo, essa abnegação sai do coração, exatamente. Agora, você precisa ser forte, ter estrutura financeira para poder aguentar a emissora de rádio no período ruim. E eu acho que não é tão fácil assim ter uma emissora, não. Você teria que ser desprendido, abnegado, uma série de coisas. Hoje uma emissora é cara. É cara porque a frequência que você vai ocupar é também difícil. Não tem muitas emissoras ainda. A emissora AM acabou. Agora é só FM. A briga de concorrência é muito forte. Infelizmente, em muitas cidades, não só do estado de São Paulo, como do Brasil todo, o cara não é concorrente, é inimigo. Então, ninguém se sentava. O que nós fazíamos na época da ESP, era pedir que os empresários se reunissem ao redor de uma mesa para conversar, estipular um preço mínimo das emissoras de rádio, para não ter aquela concorrência desleal, aquele leilão de preço que muitas vezes acontecia. Então, eu vou dizer para você, rádio cansa, mas é apaixonante. E se eu entrevistasse a dona Estela, que não tem nada com radiodifusão, é uma professora universitária, uma professora doutora, ela diria provavelmente algo como uma amante. Você tem que se dividir, porque metade do espaço é para a família, e talvez, às vezes, até um espaço um pouco maior seja para a paixão, porque é isso mesmo, é uma grande paixão. Piconês, foi muito gostoso conversar com você, absorver mais informações, sempre uma aula, porque a gente aprende, e aprende todo dia, isso que é importante. Eu quero deixar um grande abraço a você, dizer que eu sempre fui seu fã e que a radiodifusão deve muito a você por tudo que você já fez. Você disse que está aposentado, mas vira e mexe, se alguém der um toque, ligar e pedir alguma informação, lá está ele prontamente aberto para conversar sobre essa grande paixão comum. Grande abraço a você, obrigado pelo seu tempo e pela conversa gostosa, pelo bate-papo, e até um próximo encontro, se Deus quiser. Marioca, um beijo, obrigado por tudo, estou aqui à sua disposição, você sabe disso, continuamos amigos e sempre você, principalmente, que foi um dos baluartes do rádio, na parte de programação, você fez muito pelo rádio, deixou muita gente feliz, muita gente contente. Eu estou aqui, obrigado. Um beijão para você mais uma vez e muito obrigado. Eu que agradeço, forte abraço e aproveite a sua Copacabana, o seu Rio de Janeiro. Até mais. Obrigado. Foi Oscar Luiz Piconês, esse grande nome da radiodifusão brasileira, que conversou com a gente neste episódio de Os Empresários. Dentro da grande série que nós temos já comentado, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Nós voltamos na semana que vem com mais novidades, mais entrevistas. E até lá.